Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra as possíveis alterações nas regras da aposentadoria. As mudanças estudadas pelo governo federal podem afetar os planos dos trabalhadores no Brasil. Para quem está desempregado ou à procura de estágio, tem as vagas do mercado de trabalho. E mais, dicas de orientação vocacional para quem ainda não sabe ou está em dúvida sobre qual carreira profissional seguir. E ainda um pouquinho do Japão dentro de Uberlândia. É possível conhecer uma parte da cultura e da comunicação japonesa com aulas do idioma. É agora no TVU Notícias. Falar um outro idioma, conhecer um pouco mais sobre a cultura de outro país. Em busca desses objetivos, alunos de uma escola de Uberlândia mergulham em uma parte da cultura japonesa, sem precisar ir até o Japão. Eles fazem aulas de desenho e do idioma. Com lápis em uma das mãos, os alunos tentam imprimir movimento aos personagens de mangá, um tipo de história em quadrinhos japonês. Aliás, esta é uma das principais características que marcam o tipo de desenho. Ação, né? Viu Dragon Ball, o pessoal que tem mais ou menos a minha idade com Cavaleiros do Zodíaco acha que é isso, que é desenho preto e branco e ponto final. Não é bem isso, né? O mangá ele tem vários tipos de narrativas diferentes. O que chega para nós é um tipo deles, que é o quadrinho de ação. Muita gente identifica o mangá através dos olhos grandes e da boca pequena. Mas essa não é a principal característica que diferencia os quadrinhos brasileiros do mangá, não. A diferença está no tipo de narrativa. A narrativa gráfica de um quadrinho norte-americano vai ser um enredo, né? A história daquele herói que nunca acaba, como se fosse um herói grego. Agora, um quadrinho japonês, o que vai movê-lo é as escolhas do personagem ou das personagens da história. Então, há um limite de escolhas que um personagem tem. Ele tem um arco. A história começa e tem um fim. Murilo se interessou pela prática após assistir desenhos animados. O incentivo da mãe para aprender um segundo idioma também contribuiu. Nessa escola, ele tem aulas de mangá e de japonês. Sou apaixonado em japonês, tanto em desenhar, que eu sempre quis, tanto em japonês, que eu sempre gostei. Eu realmente gostei da língua, então gosto muito dos dois. Parte dos alunos optou apenas pelas aulas de desenho. Outros fazem também aulas de idioma. Ao todo, são 48 aprendizes. Segundo o professor, os interessados em aprender o mangá são principalmente os adolescentes e jovens. Já o idioma japonês atrai principalmente as pessoas com idade acima de 18 anos. As aulas duram 2 horas por semana. Os 2 cursos podem ser concluídos em uma média de 3 anos. O primeiro contato de Lohan com a cultura oriental foi por meio de brincadeiras e desenhos. Aprender um pouco da cultura que sempre despertou interesse é uma grande satisfação. Desde criança eu assistia Naruto e brincava com meus amigos, a gente fingia ser cada um personagem. Aí passou o tempo e parei de assistir. Aí depois eu parei, fiquei intrigado, porque eu não sabia o final da história. Aí eu resolvi assistir e descobri que era desenho japonês. Aí eu comecei a fazer japonês, porque eu achei a língua massa. E depois que eu comecei o japonês, é que eu comecei o desenho. Eu achava o estilo de arte legal, comecei a fazer também. Confira agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Em Uberlândia, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva à tarde e mínima de 17, máxima de 29 graus. Saiba como ficam as temperaturas em outros municípios da região. Em Araguari, tempo nublado e também pode chover no fim do dia. A temperatura varia entre 17 e 30 graus. Quarta-feira, com céu nublado em Coromandel e possibilidade de pancadas de chuva à noite. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Grupiara, o sol aparece pela manhã, mas pode chover durante o dia. A temperatura varia entre 19 e 28 graus na cidade. Mínima de 17 e máxima de 30 graus em Indianópolis. Sol entre nuvens com possibilidades de chuva à tarde. Tempo bom também para estudar. A UFA oferece de graça um minicurso de revisão de Sociologia para o Enem. As aulas acontecem este mês e também em outubro. As informações com o repórter Erivelton Rodrigues. Olá, Gislene. As aulas já começam amanhã e o objetivo é revisar o conteúdo de Sociologia para as provas do Enem. Bom, quem vai dar os detalhes para a gente é a professora Elizabeth da Fonseca Guimarães, ela que é professora do Instituto de Ciências Sociais.
Professora, o objetivo é revisar, então, esse conteúdo. Quais são os pontos que serão abordados durante as aulas? Então, o nosso minicurso, ele é um minicurso de sociologia, mas é um minicurso interdisciplinar, porque ele trabalha sociologia, mas trabalha também ciências humanas. No caso específico, a filosofia, a geografia e a história. E o que a gente vai trabalhar nesse minicurso? Conteúdos, na verdade, a gente vai trabalhar 5 conteúdos, mas de forma bastante interdisciplinar. No caso, a questão de gênero, a política, a cultura, os movimentos sociais, e todos esses conteúdos, eles são trabalhados, voltados para a prova do Enem, da maneira como as provas são elaboradas, né, e da maneira como os conteúdos são exigidos, né, no exame do Enem. Mas nós temos uma novidade, que as aulas do minicurso, elas serão transmitidas por webconferência. Então, aquele candidato que não pôde participar do minicurso de uma maneira tradicional, né, e da maneira presencial, ele pode acessar a página da UFO, né, principalmente aonde que tem o nosso anúncio, né, da revisão do Enem, embaixo tem o linkzinho, que ele acessa o link e já pode assistir toda a aula do minicurso diretamente via webconferência. Então, essas aulas serão assistidas no mesmo momento em que elas acontecem? Isso, no mesmo momento, né? As aulas começam às 9 da manhã e vão até às 11, né? Nos dias já programados, no caso, nós vamos ter aula amanhã, quarta, quinta e sexta, e depois a gente tem no dia 4 e no dia 5 de outubro. Ok, muito obrigado pelas informações, professora. Gislaine, essas são as informações. Quem tiver interesse, portanto, basta acessar aí a página da UFO e assistir às aulas. É com você no estúdio. Obrigada, Erivelton Rodrigues. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. CAFÉ é a sigla de Comunidade Acadêmica Federada. Para o usuário, e quando eu falo usuário eu estou me referindo a um professor universitário, a um aluno ou mesmo a um servidor da equipe técnica administrativa, a CAFÉ significa a possibilidade dele usar serviços que a própria universidade dele oferece, serviços digitais com acesso web, e também outros serviços oferecidos por outras instituições ou outras empresas. E o ter acesso a esses serviços com um único login e senha, que é o login e senha que ele utiliza na sua instituição. Os benefícios eles incluem uma grande vantagem, né, na vida que nós temos hoje no meio digital, né, na web, que é utilizar o mesmo login e senha para acesso a diversos serviços. Então, na universidade, serviços acadêmicos como o portal do estudante, o portal do docente, eles vão estar disponíveis a partir do mesmo login e senha. Esse mesmo login e senha vai permitir acesso, por exemplo, ao portal Periódicos, que a CAPES oferece, uma das principais ferramentas de produção científica. Eu acredito que a partir de 2016, todos os usuários internos já vão estar com o acesso à federação operacional e, como consequência, o acesso aos serviços federados. Você já imaginou quanto lixo produz por dia? O número é preocupante, 1 quilo por cada brasileiro, e esse número aumenta cada dia mais. A coleta seletiva é uma opção para evitar tanta destruição no meio ambiente, mas parece que faltam incentivos e vontade política. Confira a reportagem. Um papel que vira toneladas e toneladas de lixo.
É difícil de acreditar, mas o que é jogado todos os dias nas ruas vai se acumulando até formar pilhas e pilhas de resíduos. De 2003 a 2014, a geração de lixo no Brasil apresentou um aumento de 29%. A taxa é 5 vezes maior que o crescimento populacional no período, que foi de 6%. O lixo é uma consequência de uma situação socioeconômica. Então a gente, ainda que com a crise e tal, o Brasil vem passando por um crescimento econômico que tem entre outras consequências, um aumento da produção de resíduos. Em Belo Horizonte, a região central surpreende quando o assunto é lixo. Dados da Superintendência de Limpeza Urbana mostram que nos 7 primeiros meses de 2016, a média mensal recolhida foi de 6.403 toneladas de lixo. O número é 65,5% superior às 3.868 toneladas recolhidas mensalmente em 2005. Se falarmos de toda a cidade, a média mensal de resíduos coletados subiu 30% em uma década. Fatores que podem explicar esse aumento de geração: a verticalização, né? A mudança cultural das pessoas, né? A questão da própria fabricação dos produtos, cada vez mais embalagens, né? Desde 2008, o lixo de Belo Horizonte é levado para o aterro Macaúbas, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. O local foi escolhido depois que o antigo aterro na BR-040 teve a capacidade esgotada. Cada brasileiro produz em média 1 quilo de lixo por dia. Em um ano, são 365 quilos. Sabia que apenas 7 quilos por pessoa foram reciclados em 2014? O Plano Nacional dos Resíduos Sólidos de 2014 pretendia incentivar a reciclagem, mas até o ano passado, 8 em cada 10 cidades ainda não possuíam coleta seletiva. Além disso, mais de 3.000 municípios não têm condições de fazer aterros sanitários. A gestão não é só a questão de destino. O destino é uma parte da história que tem que ser feita de maneira sanitária. Então, a gestão é tida como sanitária quando os resíduos vão para um lugar chamado aterro sanitário, que resolve do ponto de vista sanitário, porque os impactos que isso gera ficam restritos a uma área, ficam confinados. Dos 487 bairros de Belo Horizonte, apenas 36 têm serviço de coleta seletiva. Isso representa apenas 5% do total. Para a Prefeitura, a solução para um aumento desse número estaria na participação do setor produtivo nesse processo. Parte do nosso resíduo não é levado a um aterro sanitário, tá? É levado a uma área de transbordo e triagem, localizada em Santa Luzia, onde esse resíduo de construção civil, resíduos volumosos, né, eles são tratados, né, sofás, por exemplo, são realizados cavacos com esse resíduo. Né? Um resíduo que simplesmente poderia ser aterrado, não. Né? Ele é retornado ao setor produtivo. Enquanto a gestão do lixo por parte dos governantes acontece aos poucos, tem gente que se preocupa em fazer sua parte. Há 3 anos, o Júlio César tenta conscientizar os moradores do Morro do Papagaio a cuidar melhor do lixo gerado. Nós estamos ocupando os espaços onde era bota fora e melhorando, ou fazendo uma lixeira, ou parando mesmo, revitalizando o espaço. E atenção, jovens e adolescentes que têm dúvidas ou não decidiram ainda qual profissão seguir. A Clínica de Psicologia da UFA oferece um serviço de orientação vocacional. Acompanhe como funciona o serviço nesta reportagem. Escolher a profissão na adolescência é uma decisão que exige muita responsabilidade. Adriano já pensou em ser jornalista, mas optou por cursar medicina. Recém-aprovado no curso, agora ele pretende fazer trabalhos voluntários e sabe da responsabilidade que tem nas mãos. A minha escolha ela foi feita baseada muito em pesquisa de própria mídia mesmo, jornais, pesquisar sobre o curso e mesmo o próprio PET, que a universidade oferece aqui em Uberlândia. Né? Todo o suporte familiar nunca me foi negado, tive suporte dos pais, irmãos,
amigos, né, que precisam entender que é uma vida, assim, claro, de muita responsabilidade, de algumas renúncias, né, que precisam ser feitas durante um período, e que é uma decisão que vai afetar, não afeta somente a minha vida, né, não somente a vida das pessoas que orbitam a minha carreira, né, minha futura carreira médica, mas também vai afetar outras vidas, né, da própria sociedade, como as pessoas que serão atendidas, que precisam ser atendidas com responsabilidade, principalmente no quadro atual, né, da nossa sociedade hoje, né. Adriano não é o único que ficou indeciso na escolha da profissão. Para ajudar estudantes na mesma situação, a Clínica de Psicologia da Universidade Federal de Berlândia oferece, há 5 anos, um serviço de orientação vocacional para jovens e adolescentes. O projeto de orientação profissional ele é desenvolvido como uma atividade do estágio profissionalizante dos estudantes do curso de psicologia, ofertado para estudantes do ensino médio e cursos pré-vestibulares, no intuito de possibilitar espaços de reflexão e informação a respeito do mundo do trabalho, dos cursos a serem escolhidos após o ensino médio, e também no processo de autoconhecimento desse estudante, pensando no que fazer, né, no que é ser profissional e como se enquadrar melhor dentro dessas profissões, dos cursos escolhidos. O trabalho, além de auxiliar nas dúvidas sobre a carreira profissional, também ajuda a diminuir a evasão nas faculdades e universidades públicas. Quando o estudante, o jovem, faz uma escolha consciente, conhecendo o que é o curso, as suas possibilidades de atuação profissional, dentro das diferentes possibilidades que o mundo do trabalho oferta hoje, nós temos identificado uma melhor adaptação desse adolescente no seu curso. Então, dos estudantes que já participaram do processo e que a gente tem acompanhado, a evasão é muito menor, né? Porque existe uma escolha real, uma escolha que atenda aos seus objetivos, aos seus desejos. Mais informações podem ser obtidas na sala 2C do campus Umuarama da UFO. Oportunidade de trabalho, caneta e papel nas mãos, hora de anotar as vagas disponíveis do mercado de trabalho de Uberlândia. Confira! Vaga para vendedor externo. O salário é de R$ 1.300 mais benefícios. É necessário ter superior completo em administração ou ciências contábeis. Os interessados devem mandar currículo para leticiap@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio como auxiliar administrativo para quem está no ensino médio. Remuneração de R$ 500 mais vale transporte. Informações e currículos em talentos@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio em clínica odontológica para quem está no ensino médio. Remuneração de R$ 400 mais vale transporte. Os interessados devem mandar currículo para talentos@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade de estágio para o ensino superior na área de administração ou ciências contábeis. Remuneração de R$ 700 mais vale transporte. Informações pelo e-mail consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Vaga de estágio para o ensino superior na área de engenharia elétrica. Remuneração de R$ 880 mais benefícios. Mais informações pelo e-mail consultoria.rh@fundaçãocdl.org.br. Oportunidade de estágio no ensino superior para quem está cursando pedagogia. Remuneração de R$ 550 mais vale transporte. Informações pelo e-mail cdlestágio@fundaçãocdl.org.br. Em instantes você vai saber sobre as possíveis mudanças nas regras da aposentadoria aqui no TVU Notícias. É já já! O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos.
Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. As regras da aposentadoria podem mudar mais uma vez no país. O rombo deve ultrapassar este ano 180 bilhões de reais na Previdência. As mudanças estudadas pelo governo federal podem afetar os planos dos trabalhadores no Brasil. Não é difícil achar quem faça planos para aposentadoria. Uma viagem, sem preocupação. Caçar um lugar no interior, mais tranquilo, sem muita criminalidade, né? Onde eu possa ter um suporte maior para cuidar da minha família, né? Com mais tranquilidade. Anderson trabalha desde os 13 anos e também sabe o que quer quando interromper o ciclo de trabalho. Ter tudo já em dia só para descansar e nada mais, sem preocupação. Para se aposentar no Brasil hoje, há duas formas. A primeira é chamada de fator previdenciário. Então aqui nós pegamos uma situação de um homem com 35 anos de contribuição, 53 anos de idade. Esse homem, nas regras atuais hoje, ele pode se aposentar por tempo de contribuição, só que vai haver a incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. Esse fator previdenciário dele, para essa idade, esse tempo de contribuição e para a expectativa de sobrevida atual, vai ser de 0,68. O que quer dizer esse fator de 0,68? Quer dizer que ele vai ter uma perda de 32% sobre a média das suas contribuições. Com isso, por exemplo, imagine um segurado que contribuiu com valores em torno de R$3.000 a vida inteira e que tem uma média atual de R$3.000, ele vai ter uma redução de 32% dessa média e indo se aposentar com R$2.040 apenas, ou seja, a incidência do fator previdenciário, nesse caso concreto, vai levar a uma perda de quase R$1.000 no valor dessa aposentadoria. A segunda maneira considera a soma do tempo de contribuição com a idade. Essa fórmula 85-95, para a mulher, por exemplo, uma mulher com 30 anos de contribuição, ela pode se aposentar, só que se ela tiver no mínimo 55 anos de idade, ela não vai ter incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria. Ou seja, soma-se 30 anos de contribuição com 55 anos de idade e vai atingir o número mínimo de pontos, que é 85. Da mesma forma, o homem com 35 anos de contribuição e no mínimo 60 anos de idade também vai atingir 95 pontos e não terá incidência do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria, ou seja, essa pessoa vai aposentar com a integralidade da média dos 80% maiores salários de contribuição. Mas as regras para a aposentadoria no Brasil podem ser alteradas. O projeto de lei ainda não saiu, mas o governo federal tem feito algumas sinalizações. O motivo? Garantir maior arrecadação para a Previdência, que estaria com um rombo nas contas. A principal medida que eles estão anunciando é o estabelecimento de uma idade mínima. Se você inserir a idade mínima, mesmo a pessoa tendo 35 de contribuição, homem e 30 mulher, ela não vai poder aposentar, ela vai ter que completar esses dois requisitos, tempo e idade. 63 anos para a mulher e 65 para o homem. Em 2015, a Previdência Social arrecadou cerca de 343 bilhões de reais dos trabalhadores rurais e pagou por volta de 338 bilhões em benefícios para esses trabalhadores. Nesta conta está sobrando dinheiro. Então, onde está o déficit da Previdência? Uma das explicações tem a ver com os trabalhadores rurais, que até 1988 não contribuíram com o INSS. Para se ter uma ideia, no ano passado, cerca de 7 bilhões foram arrecadados desses trabalhadores pela Previdência, enquanto 98 bilhões foram pagos em benefícios para esta classe. Outro motivo que onera a Previdência são os benefícios concedidos aos servidores públicos de alto escalão. No caso do serviço público, esse grande déficit, que arrecada cerca de 30 bilhões e gasta 104 bilhões, é por conta das altas aposentadorias, não por conta do trabalhador mortal. Isso vem por conta de juízes, desembargadores, deputados federais, estaduais que aposentam com 8 anos de trabalho recebendo o teto máximo. Isso sim, isso tem que ser revisto para ter um equilíbrio entre receita e despesa. Rever os benefícios e as contribuições é uma demanda antiga, mas que exige cuidado. É muito injusto, é muito desarrazoado você prever uma regra, o indivíduo planejar toda a sua vida previdenciária
e no meio do jogo essa regra ser modificada. E sobre essa possível mudança na aposentadoria, eu converso com o doutor José Rodrigues de Queiroz Júnior, que é membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Berlândia. Doutor José Rodrigues, obrigada pela presença aqui no TV Notícias, uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui presente e estamos à disposição. As novas regras são mais rígidas? Sempre as mudanças vêm para sempre pegar a fatia mais carente, mais pobre da população, que é o trabalhador, né? O proletariado, o trabalhador que trabalha de carteira assinada. Então, a Previdência vem para piorar, não há reforma para melhorar, infelizmente. Doutor, e no caso dos servidores públicos, essa reforma, o que poderia mudar também na aposentadoria deles? Sim, há rumores de mudança para os servidores públicos. Acabar com as supostas regalias, né, do serviço público. A ideia da reforma é equiparar os requisitos. O tempo de serviço hoje do serviço público, alguns setores é menor, né? Existe paridade, existe melhores salários, né? Existe não limitação ao teto da Previdência, isso tudo vai ser discutido. Então, vem reforma para atingir os servidores também. No caso, mulheres e professores teriam um tratamento especial nessa nova proposta? Seria questões específicas. Mulheres seria, sim, com a redução de 5 anos de idade, isso deve prevalecer. A nossa expectativa agora pode ter uma ideia também de unificar 65 homem e mulher, agora a gente vai ser discutido, acredito que vai reduzir 5 anos de idade para a mulher. Professores falam em não mexer. Isso já é uma alegria, uma esperança que tem. Falam em não mexer muito na dos professores. Mas isso vai ser muito debatido ainda, daqui para o ano que vem. Acredito que essa reforma não saia ainda este ano. Os ministros envolvidos da Fazenda e da Previdência, que é unificado o Ministério agora, falam em mandar agora em outubro, mas acho que vai ter ampla discussão ainda, estão segurando, o momento político não é ideal, temos eleições municipais e temos que ser esperançosos, acreditar no país. Agora, piora, vem. A gente tem que pensar que essa mudança, a gente tem que lutar e a gente conclama os sindicatos, as centrais sindicais, as associações, para que se garanta o que se tem até hoje, que é o direito adquirido. Mudança, eu acho que deve acontecer sim. Acredito que também não seria o problema do déficit que seja essa mudança, não há déficit, assim, problema de gastos públicos de ordem geral e não tem que focar só no setor da Previdência. Acho que precisa ser reorganizado toda a República, todo o setor de gastos, enfim. Doutor, no caso, essas mudanças ainda vão ser estudadas, mas algo que já se pode esperar, essa previsão do aumento de idade. Aumento de idade para 65 anos e conjugado com tempo de serviço. De tempo de trabalho também. Exatamente. Então. Então isso tranquilamente vai acontecer. O que a gente espera é que seja uma mudança com transição, que aconteceu como no exemplo da reforma de 98, que haja uma transição garantindo os direitos daqueles que já estão aqui eminentes a aposentar. Doutor, falando nesses eminentes em se aposentar, vale as regras atuais ou assim que houver mudanças, eles já se enquadram também nessa reforma? Se ele atender os requisitos antes do início de vigor, né, de validade da reforma, ele pode aposentar com a regra anterior. Tá? Ele pode até continuar trabalhando, optar por não aposentar daqui para frente, porque ele tem os requisitos aqui. Então ele tem esse direito. O STF tem uma ação de constitucionalidade que fala desse direito de aposentar com as regras que você atingiu os direitos lá anterior. Tá? Então ele pode até optar trabalhar mais um pouco, questão pessoal, mas aposentar com regras anteriores. Agora, aquele que não atingiu o direito antes da entrada em vigor, da validade da reforma, ele vai ter que fazer uma análise mais criteriosa. Se ele continua, se ele aposenta com proporcionalidade. E aqui que a gente espera uma regra de transição. A gente chama de pedágio na reforma de 98. Isso vai ser bem detalhado, bem estudado. Ok, doutor José Rodrigues, obrigada pelas explicações. Ok, eu que agradeço, estamos à disposição. O TVU Notícias termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook. E se você quiser dar dicas ou sugestões, o nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Boa noite para você e até amanhã.